Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, recebendo aqui nos estúdios o secretário municipal de Educação, eu ia falar segurança aqui pelo hábito, porque o Genilson Zeferino esteve aqui conosco outro dia, mas está aqui o secretário de Educação, Charles Diniz. Secretário, muito bom dia, obrigado por estar conosco. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Secretário, tivemos ontem, por parte da Prefeitura, as informações de hoje a abertura efetiva do cadastro escolar da rede municipal para 2024. Todos os anos, evidentemente, é muito esperado pelos pais na busca das vagas para os filhos. É sempre aquela história de precisa ser mais perto de casa, precisa ter condições para o transporte. Primeiro, eu queria que o senhor falasse do ano passado para esse ano. Há modificações específicas às quais os pais devam prestar atenção ou está se mantido mais ou menos a mesma lógica de 2022? É basicamente a mesma coisa, né? Não mudou praticamente nada. O período começa hoje, né? 22/8 até 15/9, 15 de setembro. E ao longo da nossa conversa a gente vai falando alguns detalhes sobre o cadastro. Vamos começar já falando desses detalhes, então, secretário. Hoje, para quem está nos ouvindo aí e tem alguma dúvida, talvez por onde começar para fazer esse cadastramento de uma criança que tem aí em casa, o primeiro passo. Bom, Thalita, o acesso é pelo site da PBH, né? pbh.gov.br. Quem não tem acesso à internet por algum motivo, no telefone 3277-8876. E também nós temos a carreta digital, que vai ficar no Parque Municipal, né? Por um período dentro dessa data disponível, de 22/8 a 15/9, não o período todo, mas um período específico. Os postos UAI também, né? Disponíveis de 8 às 5 da tarde. E como eu falei, por esse telefone, né? E de qualquer dúvida também pode ser sanado por esse telefone. Tem sempre uma situação que chega para muitos dos pais que tem pelo menos mais de um filho, que eu vou conseguir matricular o meu filho na mesma escola que o irmão, para não ter que fazer 2 deslocamentos. Tem uma atenção específica para isso, secretário? Não só tem uma atenção específica, Guilherme, como tem uma lei municipal recentemente aprovada. Então agora, mais do que uma concessão, uma lei. Então, toda família que tiver um filho na escola, a preferência é de um segundo filho, caso naquela escola tenha a oferta daquela modalidade de ensino, né? Daquela etapa, obviamente. Ou seja, é possível, por exemplo, que o pai que não queira ou não haja vaga para uma escola mais próxima da sua casa, ele possa levar os seus 2 filhos, por exemplo, para uma escola um pouco mais distante para manter os 2, secretário? Sim, sem problema nenhum. Inclusive isso já era tentado fazer mesmo antes da lei, né? Só que não era obrigatório. Agora é uma questão legal e é mais também que seja feito porque facilita a vida de todo mundo, né? Secretário, a gente viu aí, principalmente durante o período de pandemia, quando as crianças precisaram ficar longe das escolas, né, por uma questão de segurança e de saúde, um ponto inquestionável, eu acho, aqui, mas a gente via também um déficit em relação à aprendizagem dessas crianças que fazem a rede municipal, a rede estadual, e havia uma preocupação muito grande sobre como esse retorno seria, principalmente para essas crianças da rede pública, sobre a diferença que elas teriam quando a gente tinha aula ali, que era uma aula não presencial e que o governo precisava tentar pensar em alternativas para essas crianças não serem impactadas. Passado esse período da pandemia, hoje aí no segundo semestre já de 2023, pensando já para 2024, o que a gente pode dizer dessas crianças da rede municipal? Tem uma diferença que está sendo constatada por vocês? Há algum projeto para que essas crianças não fiquem atrás daquelas que tinham acompanhamento com as escolas particulares, por exemplo? Thalita, essa pergunta é muito boa. E aí, antes da gente entrar no algo, o Guilherme estava citando o reforço escolar, né? Bom, de antemão, você já disse, né? O impacto foi mundial, né? Não tem como não ter impacto na aprendizagem de aluno de qualquer parte do mundo com 2 anos fora da escola, por mais que você tenha tido soluções, né? Pedagógicas durante esse período. Mas a rede municipal, né? Como todo mundo sabe, é uma referência nacional. E desde o retorno da pandemia, ações estão sendo feitas para que esse reforço escolar seja implementado. Inicialmente foram até contratadas na verdade uma empresa, e isso não deu muito certo, e quando eu cheguei a gente decidiu junto, né, com a categoria toda, com os professores e a equipe da SMED, que quem faz reforço é a própria rede, os próprios professores, né, dentro da sala de aula, lógico, com suporte externo que for necessário, mas quem entende o que está acontecendo na ponta são quem está lá vivendo no dia a dia.
Isso está sendo feito, né, de forma muito intensa, né? Acompanhamento semanal pela querida Beatriz lá da prefeitura, Beatriz Góes. A gente tem um relatório semanal, cronograma, e é claro que esse impacto não vai ser zerado em curto espaço de tempo, mas a educação é assim, a educação não se faz do dia para a noite, né? Então o trabalho está sendo feito com muita intensidade, todos os diretores regionais envolvidos, diretores de escola, a equipe pedagógica, e eu tenho certeza que a gente vai minimizar esse impacto, né? E como eu disse, se tem uma rede tem capacidade para isso, é a rede de Belo Horizonte. O senhor mencionou, secretário, essa mudança de postura e de entendimento da prefeitura de como deveria ser feito esse reforço escolar, de não haver necessariamente OSCs ou outras empresas contratadas para fazer um reforço e utilizar a força de trabalho da própria prefeitura. O que levou-se em conta para isso ser feito? É uma dificuldade de contratação? Seria o custo elevado? Tem disponibilidade de fato na rede para ter professores com carga horária disponível para fazer isso? Guilherme, essa pergunta, o momento melhor impossível, né? Até porque eu vou falar sobre a greve daqui a pouco, os motivos, né? Primeiro, hoje nós temos uma defasagem de professores na rede, isso dificulta muito o reforço escolar, né? Tem ideia de quanto, secretário, a gente está falando? Bom, então, digamos que em torno de 15%, né? Se eu tivesse hoje 3 mil professores aprovados em concurso, teriam contratados imediatamente. Isso tem, né, justificativas, a pandemia, não teve concurso, depois fizeram um concurso logo em seguida, a aprovação foi muito pequena, e é um dilema, né? Nós precisamos também qualificar, né? Qualquer um professor para dentro, não adianta, né? Tem que ter realmente um filtro, mas também não pode ser um filtro que ninguém passe. Então, assim, o critério, o Guilherme, realmente é braço, né? Porque uma rede é muito grande. Você contratar qualquer empresa que seja externa, até para entender o funcionamento da rede, não é simples. Isso é uma decisão conjunta, né? Não é o secretário que chegou, bateu o martelo. A gente sentia isso, que as pessoas ficam, poxa, mas a empresa chega aqui, nós temos que conversar para depois começar. Então, assim, e foi só uma parte. Então, agora nós estamos fazendo de todos os alunos que têm necessidade de reforço escolar, né? E aqui não é uma crítica, um momento lá, porque estava todo mundo procurando solução, né? Eu aqui não quero ficar olhando pelo retrovisor, porque a gente não sabe que momento que foi tomada aquela decisão. O fato é que hoje, né, nós temos essa metodologia e tem sido bem eficiente, né? A gente espera que o resultado aí do SAEB e automaticamente do IDEB, né, melhore em relação ao ano passado, e parece que a gente está trabalhando todo dia. Em relação a essa defasagem de profissionais, secretário, é um momento oportuno, inclusive, para a gente falar sobre isso aqui, porque de fato é uma crítica, né, que a população faz à prefeitura, mas muitas vezes a população não conhece de fato a raiz do problema. Queria que a gente continuasse falando sobre esse assunto e que o senhor trouxesse para a gente aqui, se já tem uma solução sendo pensada, e fizesse também um convite, né, esses profissionais da educação que estão aí e que muitas vezes falam da falta de oportunidade de trabalho, mas também talvez não conseguem chegar a essa vaga, a esse momento aí da prefeitura. Thalita, como eu disse, a pergunta é muito oportuna. Vamos lá. Primeiro, eu quero deixar claro que em momento nenhum o poder público, no caso o prefeito Fuad e mesmo o antecessor, o prefeito Calil, deixaram ou não quiseram fazer concurso, né? Então você imagina, estou em plena pandemia, todo mundo em casa, aí eu fazer concurso, fica um negócio até estranho, né? Poderia ter sido feito, mas fica um negócio muito sem pé nem cabeça. Então, 2 anos de pandemia, como eu disse, no ano seguinte já foi feito um concurso grande, e aí aprovamos, sei lá, 20% que precisava. Então, até para dizer, né, isso é justo. Então, com a minha chegada, nós já imediatamente retomamos um novo concurso, está em andamento, inclusive a inscrição agora começa em setembro, não lembro exatamente a data, mas está publicado o edital, para que toda a necessidade, todas as vagas que tenham de professores efetivos seja completada. E aí eu estou falando que é muito oportuno pelo seguinte, né? É um tema que está hoje sendo muito discutido, inclusive tem uma paralisação, acho que um dos temas, uma paralisação proposta pelo sindicato, um dos temas aqui que estão na pauta é justamente a proposta da SMED, também do governo municipal, de ser possível, né, alterar a lei orgânica para contratar professor temporário. E aí, Guilherme, eu começo essa conversa dizendo o seguinte: eu também sou professor efetivo na rede federal, né? Então quem está propondo e está colocando essa questão já tem isso na carreira há 30 anos. Desde 93 a lei de substitutos e temporário já funciona. Então para começar por aí, né? Não faço para você, mas para mim não. Você
a gente já tem 30 anos. A nossa carreira da Instituto Federal, da Rede Federal Tecnológica, Cefet, os federais, as universidades federais, a lei é a mesma, há 30 anos. E aí eu vou te dar só um dado para você ver o impacto que isso tem, positivo, para a carreira e principalmente para a educação. Você tem ideia, Guilherme, de qual o percentual de doutores que eu tenho hoje na rede municipal? 0,5%. É pouco. Mestres, né? Eu tenho 5%. Esse percentual na rede federal tecnológica e na universidade beira 100%. Na rede federal tecnológica, mais de 70%. É óbvio, tem um motivo, né? Primeiro que há investimento em capacitação, mas para liberar o professor para fazer mestrado, doutorado especial, precisa alguém ficar no lugar, né? E como é que você faz isso? Na rede municipal de Belo Horizonte, você não tem professor temporário. A única carreira da Serviço Público Municipal de Belo Horizonte que não tem temporário. Saúde tem, todo mundo tem, todas as carreiras. E aí, outra, né? A gente está limitando, assim como a lei federal, limitando a 20% apenas. Detalhe, 20% que pode ser, inclusive, além do quadro. Digamos que eu posso chegar, digamos não, esse é o número, posso chegar a 19 mil BMs, 19 mil cargos preenchidos. Então, poderia ter 20% desse total a mais. Ou seja, se eu tivesse, eu sempre brinco com isso, se eu tivesse uma vara de condão que pudesse completar 19 mil hoje, na segunda-feira, Guilherme, já teria aí, sei lá, 5% aposentados, doenças, afastamento, licença, né? Enfim. Então, claro que eu, como professor, eu não queria que fosse, por exemplo, como é hoje no Estado. E aí eu vou explicar, e também não é uma crítica, porque no Estado tem designado que não tem limite percentual. Isso eu até conversei outro dia com o Igor, até um abraço pro Igor Alvarenga, um amigo nosso. Eu falei, mas por que vocês não limitam também forchados? Meu sonho é zerar essa fila. Só que, diferente da região metropolitana, no interior, né, do estado, você não tem oferta de professores, porque não você precisa, ainda mais com a qualidade que precisa. O que acontece? Aí, ou você tem duas opções, fique sem professor, como está acontecendo hoje, inclusive na rede municipal, ou você contrata designado no limite que precisar. Então, o sonho do Igor e o meu, de todo mundo, é que seja 100% completo o tempo todo. E mesmo que tivesse, Guilherme, e por isso que é importante, muitas vezes distorcem as coisas, distorcem as propostas, isso é muito perigoso. Mesmo que tivesse, a gente tem outras questões, por exemplo, expansão da rede. Eu estou agora com 4 EMEIs para serem construídos, 30 milhões de reais para começar a qualquer momento, 4 EMEIs, 30 milhões, mais 2 MFs. Para botar para funcionar, como é que eu faço? Do dia para a noite. Então preciso de, pelo menos por um tempo, tanto é que o nome é temporário, equilíbrio ali efetivos com temporários, começa a funcionar. Secretário, desculpa lhe interromper, mas só para eu tentar amarrar um pouco das coisas aqui. A limitação, portanto, para não haver um quadro neste momento da Prefeitura de Belo Horizonte conseguir ter o número de professores, ele se dá pela ausência em número de profissionais para serem contratados, pela dinâmica do próprio edital, que leva um certo tempo, evidentemente, por uma contratação efetiva de concurso público. E uma terceira questão, tem problemas também de caixa para absorver todo este volume de professores necessário? Vou começar de trás para frente. Caixa não tem, né? Não tem problema de caixa. Ok. Se tem uma coisa que o Brasil não tem em relação à educação, e a maioria das cidades, a educação você tem a garantia de 25%, então não é um problema. Então não é isso. A questão da realização de concurso realmente demora. Em BH precisamos acelerar mais, demora um pouco mais. Mas mesmo que, de novo, que fizesse todo ano, ou de 6 em 6 meses, a questão é que é o seguinte, você, mesmo que preenchesse, como eu disse, todas as vagas dessa forma, você precisaria de tempos em tempos por projetos especiais, né? Por questões que não são do dia a dia. Outra, Guilherme, gestão da escola. Toda escola que você vai, o diretor está arrancando os cabelos, por quê? É muita demanda. Então, se a gente conseguisse colocar um professor temporário na sala de aula, pegar 2 ou 3 para ajudar na gestão, para cuidar da caixa escolar, para cuidar da gestão de pessoas, para cuidar da manutenção, para cuidar disso, cuidar daquilo, cuidar de projetos especiais, todo dia chega novidade na escola. Escola de tempo integral, a lei acabou de aprovar, né? Na verdade, isso não é novidade na rede, mas assim, agora tem uma lei federal que vai financiar. Então, assim, o fato de fazer concurso, é claro que você vai ter mais efetivos, inclusive, em momento nenhum está se discutindo isso. Esse ano nós vamos nomear mais de 1.000, o restante que tinha do concurso anterior, mais de 1.000. Este ano ainda, de 2023? Aquele concurso anterior, do ano passado.
Então, assim, não se fala em deixar de contratar no efetivo quando tão temporário. É o contrário. Contratar temporários além dos efetivos. E, de novo, se você me apontar uma rede no mundo que está 100% do quadro completo hoje, vamos lá ver e conhecer, porque não existe, né? Tem que ter essa flexibilidade, né? Inclusive para fazer ajustes e projetos especiais, porque faz toda a diferença. Secretário, o senhor citou essa questão aí dos caixas escolares. Chegou uma pergunta no nosso YouTube de um ouvinte, que é o Lucas Moreira. Pergunte ao secretário quais são as melhorias e como vai ficar a situação dos trabalhadores dos caixas escolares das escolas municipais diante da lei da educação integral. Essa pergunta também era muito específica, né, para o público não está acostumado com esse tema, mas eu vou tentar ser bem didático. É o seguinte, a caixa escolar, ela existe, foi criada para pequenas despesas, né, do dia a dia da escola, que é muito saudável isso. Só que no Belo Horizonte, até por ter bastante recurso, a caixa escolar foi tomando um corpo e inclusive faz obras até grandes e começou a até contratar algumas pessoas para coisas específicas. E isso o Ministério Público entendeu que não era regular e pediu para parar e falou, olha, os que estão até hoje mantém, só substitui e não contrata mais. E isso foi feito, foi até antes da minha gestão, o pessoal está perguntando aí sobre como é que vai ficar a situação deles. Então, como eu disse aqui, os que já estão, né? Se não tiver nenhum problema, vão continuar e não vai ter aumento mais desse quadro, né? Tem que fazer de outra forma, ou um PSS, ou mesmo via OSC, né? Que aliás, viu, Guilherme, você falou de OSC, isso para a prefeitura não é nenhum problema, tá? Não deveria ser para nenhuma. Por exemplo, a rede parceira hoje das creches de Belo Horizonte, que é uma rede modelo também no Brasil, toda ela é OSC e funciona muito bem, né? E as classes escolares também são uma OSC. Então, assim, não tem nenhum problema em relação a isso. A questão da pergunta lá é porque o tratamento continua sendo como foi, né? Sempre muito bem tratado, mas que não vai agora aumentar esse quadro. Uhum. Olhando pelos dados da própria prefeitura do balanço do ano passado, secretário, há um ponto aqui que eu queria lhe perguntar sobre tempo integral. Tem uma capacidade de atendimento e novas parcerias que foram firmadas até 2022 e o dado é de 38.790 estudantes atendidos em tempo integral. Isso representa, segundo os dados da PBH, cerca de 49% dos estudantes matriculados. Em relação a dezembro de 2021, pouco mais de 1.600 estudantes. Esse número é possível expandir? Se sim, em quanto? Para este ano ou para o próximo? Guilherme, todos os secretários, eles assinam um documento, um plano de metas com o prefeito no início do ano, né? Quando eu cheguei não foi diferente e a nossa meta é muito ambiciosa, né? Quando eu disse a nossa meta, né, da prefeitura do município. Você falou o número correto, né? Então, a gente está falando aí de o que falta, mais de 50%, integralizar 100% das matrículas da cidade. É muito difícil a meta muito ousada, mas com o planejamento que está sendo feito, né, com muito cuidado, isso é possível. Hoje existem muitas metodologias, até porque eu sou da engenharia, então facilita um pouco. Muitas metodologias construtivas são muito rápidas, né? Outro dia mesmo o vídeo aí circulou pelas redes sociais e do prefeito lá de Florianópolis, o Topázio. Ele fez uma escola para 1.100 alunos em 42 dias, com tudo dentro, chave na porta. Então, assim, com construção modular, obviamente. Mas, assim, a modular hoje é tão boa quanto a construção convencional. Então, assim, com planejamento, com recurso que existe, né? E com coragem para fazer, né? É possível fazer. Isso eu estou falando da escola integral. Ainda tem a lei da criança alfabetizada, que depois a gente vai falar sobre isso. Nós estamos quase chegando ao fim da nossa entrevista aqui, secretário, mas a gente vai falar rapidinho sobre a greve, mas eu queria falar sobre o outro lado. A gente está falando sobre os professores, os profissionais, queria falar sobre as famílias e os alunos. A prefeitura sente ainda uma defasagem grande em relação às famílias deixarem os filhos nas escolas. É também um desafio para a prefeitura buscar essas crianças, colocar nas vagas, fazer com que essas crianças frequentem a escola. Thalita, ainda infelizmente é um problema, né? Eu estava até ontem com o secretário de Educação lá do Paraná, do estado do Paraná, o Rony, e ele me mostrando um aplicativo que eles têm de acompanhamento online das frequências, né? Aí o número lá que estava em média 85%, você vê, 15% faltando, aí como que você vai buscar isso? E aí eu vou responder já como, né? Eu tentava apontar problema é fácil, tem que apontar a solução, né? E, aliás, uma outra coisa também que é importante destacar, que nesse momento o edital está em fase final para contratar psicólogos e ciências sociais para todas as unidades da rede municipal. E esses núcleos vão ser criados, vão ser, eu tenho certeza, uma solução muito importante para todas as questões de bullying, de falta, de assédio, de abuso, de violência, né? Enfim.
toda essa relação, né, essa correlação com os professores, orientar o professor o que fazer, onde caminhar. O professor, se tem uma pessoa que vai perceber isso, né, na sala de aula, o aluno vem ali caminhando bem, de repente cai o rendimento, opa, vem cá. Às vezes chegou triste, chegou chorando. E a realidade é muito triste, a gente sabe como é que funciona em algumas famílias, né? Então, assim, respondendo a pergunta, é isso. A gente tem muito essa preocupação e a criação desses núcleos demonstra a solução para esse problema, que na verdade é uma lei federal de 2019, né? Que a implementação foi tentada no início do ano, deu um problema legal, agora nós estamos retomando e em setembro provavelmente já teremos os profissionais dentro da escola. Para e passo com a escola integral, é possível chegar a uma meta de quanto até o final do ano que vem para este caso específico de psicólogo, secretário? Temos? Guilherme, na verdade, a ideia é final de setembro todas já terem dentro da escola. No mais tardar, primeira semana de outubro. A ideia é que tenha um profissional por escola. Um psicólogo, um assistente social, pelo menos. Pelo menos. Depende do tamanho da escola, pode ser um pouco maior. Inclusive, tem grande possibilidade, aqui eu vou dizer grande possibilidade, porque eu só gosto de dizer que vai ser quando realmente vai ser. Mas nós queremos muito que toda a rede parceira também tenha psicólogo assistente social em cada unidade. Porque são bebês, né, crianças que também precisam desse acompanhamento, e eu tenho certeza que até uma parceria agora com, aliás, não tão recente, né, a gente renovou agora com o Ministério Público, Tribunal de Justiça, que é o programa nosso que vai se acoplar também esse núcleo para fazer toda essa relação, né, psicossocial, jurídica, enfim, de inclusão também, alunos de inclusão. É realmente um núcleo que vai fazer toda a diferença, tenho certeza. Secretário, rapidinho aqui a nossa última pergunta em relação à paralisação dos professores hoje, né? Da rede municipal, das EMEIs também aí. Tem uma assembleia marcada para hoje à tarde, que vai definir se vira uma greve, se essa paralisação se estende por mais alguns dias. A conversa com a classe, como que tá? Bom, Thaís, é o seguinte, Thalita, desculpa. Thalita. Sem problemas. A gente tem um diálogo muito bom, né? Tanto com a categoria quanto com o próprio sindicato, que na verdade é o representante da categoria. Pra você ter uma ideia, eu devo ter tido em 4 meses aí, umas 8 ou 9 reuniões com o sindicato. Então a gente tem dialogado. Mas, como a gente até fez uma nota ontem, greve é um direito constitucional, não se discute, né? Paralisação, o pessoal dá um nome bonito para greve, né? É uma greve de um dia. Mas a gente não discute isso, né? Quem quiser aderir, lógico que depois tem que repor esse dia, é um direito do aluno de reposição. Agora, o que eu sempre digo é que nada na vida a gente pode banalizar, a greve muito menos, né? Se você ver as pautas, todas elas o diálogo está aberto o tempo inteiro. Tanto do PSS, que eu acabei de falar, né? Que para mim é uma grande vantagem para a categoria e principalmente para o aluno na ponta, né? Para a educação em si, que é o descongelamento, né, daquele tempo lá da pandemia, que o prefeito já disse que vai resolver, que já positar uma proposta na mesa. A municipalização, aliás, é um tema muito interessante, né? Nós não tocamos aqui a proposta do governo estadual de municipalizar as escolas estaduais que estão nas cidades. Veja bem, as escolas que têm ensino fundamental, não são todas, né? Inclusive, teve uma audiência na Assembleia Legislativa recentemente, muito quente, por sinal, mas assim, é aquela história, sabe? Tudo que é extremo demais, a discussão fica ruim. Porque assim, eu, sinceramente, eu acho que todas as escolas têm ensino fundamental, a gente deveria municipalizar. Mas, o que foi colocado lá, que eu coloquei de forma clara? Ninguém vai fazer um negócio desse tamanho, com 80 mil alunos, em torno disso, 60, 70 mil alunos, de forma atabalhoada. Nós estamos fazendo o que hoje? Por isso que levantou essa poeira toda. Nós estamos indo nas escolas, com autorização do Estado, conversando com os diretores, fazendo levantamento. Para quê? Para ter dado para decidir. Gestor público precisa ter dado para decidir, né? E isso já estou nessa história há 20 anos. Então, assim, é isso que está sendo feito, só isso. E aí, vai ser feito todas? Não sei, pode ser que sim. Agora, eu falei isso lá, tem escolas que é tão óbvio a necessidade, tanto do Estado quanto nossa, por isso é feito amanhã. Dá um exemplo aqui do Pindorama. Nós temos uma escola estadual lá que tem 80 alunos. Um quarteirão inteiro, que é nosso terreno, a escola estadual que está no nosso terreno, o prédio que é nosso. E nós temos uma escola do lado, que não é no terreno, é perto lá, que está lotada, municipal. Então poderia muito bem inverter, ou mesmo colocar num prédio só, otimizar o recurso público, economizava uma fortuna, né? Todo mundo ficava feliz, aluno melhor atendido. Aí então assim, tudo ou nada. Não é assim, né? Então, assim, sabe, é outro tema também que talvez merecia um outro café com político, porque... Não, secretário, tá nítido que nós teremos mais conversas a fazer com o senhor. São assuntos muito importantes, porque esse também é um assunto muito polêmico. Mas, assim,
voltando à pergunta, né? A gente se respeita, mas eu entendo que nesse caso, eu acho que não tem nem tá em discussão a prorrogação do tempo, mas o fato é que são todas questões que estão na mesa, né? Nós estamos conversando com o secretário municipal de Educação, Charles Diniz. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Agora é o momento, secretário, em que a gente faz pergunta rápida e resposta na mesma proporção. Combinados? Combinados. Então vamos lá. Toda criança alfabetizada aos 7 anos. É possível que isso aconteça até o fim da gestão FUAD? Olha, essa meta até o final do ano que vem é muito difícil, né? Essa aí, sem dúvida, porque quando você fala de infraestrutura da escola integral, é uma coisa palpável. Agora, a educação, como eu disse, não se faz do dia para a noite. Isso é uma defasagem muito grande, inclusive pela pandemia. Mas essa meta não pode nunca perder de vista, né? Então, possível mas não num prazo tão curto. A gente tem que minimizar isso até o final do ano que vem. Isso aí também não poderia chegar aqui e ser leviano, dizer, vamos zerar até o final do ano que vem. Agora, a escola integral, se apertar o passo, é possível, tá? A meta de Charles Diniz até o final do mandato. Bom, a gente sabe que quem nomeia secretário ou prefeito, isso, enquanto eu puder servir a Belo Horizonte, né? As metas principais são essas, né? Primeiro, garantir o reforço escolar, né? Inclusive, foi a primeira coisa que o prefeito me pediu quando a gente conversou. Escola de tempo integral, alfabetização no tempo certo e garantir que o nosso IDEB, né? O SAEB e barra IDEB tenham melhora no ano que vem. Então, basicamente, são as 4 metas macro que a gente está trabalhando duro para que sejam atingidas. Secretário, já reserve por gentileza um espaço na agenda, porque como tem tantos outros assuntos para tratar, a gente já vai fazer convites para que o senhor volte aqui para abordar outros temas da educação municipal. Obrigado pela presença hoje. Guilherme, eu que agradeço. Thalita, muito obrigado. É sempre um prazer, né? Informar a população, ainda mais um veículo tão importante quanto o Rádio Tempo. E estou à disposição, é só avisar que eu paro a agenda e venho para cá. Obrigado. Secretário, queria agradecer não só a entrevista de hoje, mas ontem também com a Alice Brito, nossa repórter, falando diretamente para o Direto da Redação ao vivo com o Laudir Carvalho. Foi muito esclarecedor ontem essa entrevista do senhor em relação à greve, né, da paralisação desses profissionais da educação. E hoje aqui, num dia de movimentação intensa também, exatamente por essa paralisação, aqui no Café com Política, o convite está feito para o senhor voltar mais vezes. Obrigada pela entrevista.